Olá a todos. Na aula de hoje, continuando sobre o estudo do diodo Zener, vamos trabalhar com uma fonte DC fixa. Vamos achar este resistor série e neste circuito vamos ter um diodo Zener com as seguintes características. A tensão de Zener desse diodo é uma tensão de 5,6 volts. Temos aqui ao lado uma carga fixa. Ao lado desse diodo Zener temos uma carga fixa de 100 ohm. E a fonte também é fixa. Então, no circuito de hoje, vamos trabalhar com uma das configurações para diodo Zener de fonte de tensão fixa ou não variável e carga fixa também. Tá certo? Então, nesse caso, a primeira coisa que nós fazemos é escrever as equações do diodo Zener. Vamos lá trabalhar nessa questão. Então, nós já sabemos, que sobre esse diodo Zener ele regula a tensão em 5,6 volts. Esse diodo Zener está paralelo a esse resistor, então a tensão que vai cair sobre o resistor, teremos aí sobre o resistor uma queda de tensão também de 5,6 volts. Esse diodo Zener vai regular a tensão sobre a carga em 5,6 volts, Tá certo? Vamos colocar aqui para essa fonte um valor de 20 volts. Então essa fonte tem valor de 20 volts. O termo que teremos que determinar aqui é a resistência série. Quais serão os valores desta resistência série aqui? Então, para que estudemos essas situações, o que a gente deve fazer? A gente deve se lembrar, inicialmente, do gráfico de Zener. Então, no gráfico de Zener, o que temos? Temos aqui no primeiro quadrante o diodo Zener atuando como um diodo retificador comum. Contudo, nós não devemos utilizar o Zener nessa configuração, pois seus valores de corrente direta são menores, e ele não é preparado para estar trabalhando no primeiro quadrante, ou seja, diretamente polarizado. O diodo Zener ele vai ter uma outra situação, O diodo Zener ele tem que estar trabalhando no gráfico de Zener, no seu gráfico aqui, na polarização reversa. O diodo Zener ele deve estar trabalhando de maneira reversa. Lembrando que o diodo Zener, este diodo Zener aqui, nós vamos trabalhar nesse eixo de tensão, A tensão que ele trabalha é uma tensão de 5,6 volts. Ele regula a tensão sobre a carga em 5,6 volts. Neste modelo aqui, nós colocamos uma carga, ou melhor, um valor de tensão de entrada de 20 volts. Tem a tensão da fonte, o VF, é de 20 volts. Temos o gráfico do diodo Zener na sua polarização reversa aqui, conforme é mostrado,
E vamos ter aí outras informações aí. Esse diodo Zener eu já inicio com algumas informações. A corrente de Zener máxima é igual a 100 mA. E a corrente de Zener mínima é igual a 10 mA. Neste caso aqui, este diodo Zener vai estar trabalhando com esses valores de corrente e nós vamos entender o porquê. O valor de Z mínimo, que é nesta região do joelho, né, que a gente vai fazer uma marcação aqui, né? O que é IZ mínimo? Corrente de Zener mínima. IZ mínimo é o mínimo valor de corrente para que o diodo Zener atue como regulador para uma carga aqui. Se a corrente for menor que Z mínimo passando sobre o Zener, ele não vai regular. Então nós não podemos deixar passar sobre este diodo Zener característico aqui, que tem essa corrente IZ mínima, um valor de corrente menor do que 10 mA. Tá certo? Então se o valor de corrente sobre o Zener for menor que 10 mA, ele não vai regular. Tá certo? Então com o valor de fonte de 20 volts, né, nós vamos ter aqui uma reta de carga passando por esse valor mínimo aí, tá certo? Aqui não está muito uma reta, mas é uma reta de carga que temos esse ponto IZ mínimo aqui. E temos também o ponto IZ máximo. Só para recordar o que é IZ máximo, né? É a corrente máxima que passa sobre o diodo. Então, colocando lá a reta de carga, né? Esse ponto aqui é o IZ máximo. A corrente que passa pelo Zener não pode ser maior que IZ máximo, que no nosso caso é um valor de 100 miliamperes. Então nós não podemos ter um valor de corrente que passa sobre o Zener menor que 10 miliamperes e nem um valor que passa sobre o Zener acima de 100 miliamperes. Para aqui queima o Zener se a corrente for maior que 100 miliamperes, e aqui ele não regula, tá? Ele precisa de uma corrente mínima para regulação, tá certo? Então nós temos estas informações aí desse diodo Zener que a gente vai trabalhar. Bem, o que a gente vai fazer então, né? Eu vou começar a trabalhar com IZ mínimo. Então, sobre este diodo Zener, né? Nós vamos trabalhar imaginando passar por ele, né? Por esse diodo Zener, uma corrente de Zener mínima. Olha lá, então está passando num primeiro momento uma corrente de Zener mínima e Zener mínima. A corrente que passa pela carga, né, tendo o valor de 5,6 volts com um valor de 100 ohm, nós vamos ter aqui uma corrente que vai passar pela carga, que eu vou chamar essa corrente de IRL, corrente da carga, tá certo? Então, né, corrente da carga sobre o resistor, sobre a carga, né, que a gente tem aí, a corrente sobre Z mínimo, e nós vamos ter agora também o que? Uma corrente que vai passar pelo resistor série. Vamos ter a corrente que vai passar pelo resistor série, tá certo? Então vamos lá fazer esse trabalho de uma maneira bem
gradual aí para que a gente entenda, né? Bem, o que a gente tem ali naquele circuito, se a gente olhar com todo cuidado, né? Observando ali naquele circuito. A gente pode escrever a equação, né? A equação daquele circuito. Então o que a gente vai ter? Nós vamos ter VF. VF é a tensão da fonte. A corrente está circulando para lá, então nós vamos ter uma queda de tensão aqui nesse resistor série. Então nós vamos ter a tensão sobre o resistor série. E o resistor, aqui a orientação de tensão sobre o diodo Zener é essa aqui. O que nós vamos inserir aí, né? Nós vamos inserir a lei de Kirchhoff, né? Que é uma lei que trabalha com orientações de tensões, né? Olha lá, inserindo a lei de Kirchhoff ali, né? De acordo com a orientação da fonte. Para essa malha aqui, né? O que nós vamos ter? Para cá. Vamos ter que VF, que é a tensão da fonte, tem valor positivo, pois está no mesmo sentido da orientação de tensão. Então VF é positivo, nem preciso pôr mais, mas eu vou pôr. A orientação de tensão sobre o resistor série é o contrário da orientação de tensão do sinal de Kirchhoff, então vai ser menos tensão sobre o resistor série. A orientação de tensão sobre o diodo Zener é esta, e no sinal matemático de Kirchhoff ele é para baixo, então também vai ser menos Vz. Como dentro desta malha fechada nós não temos mais nenhum dispositivo, nenhuma fonte, nenhum resistor, nenhum diodo Zener ou outra coisa qualquer, somatória das tensões dentro da malha fechada é igual a 0 volt. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou pegar, né, aqui os valores negativos e passar esses valores negativos para lado igual. Então vou ficar com a tensão da fonte, vai ser igual menos VRS, vai para lado igual, vai ficar VRS. Tensão sobre a resistência série. O VZ está negativo, vai para lado igual, vai ficar mais VZ. Bem, quem é tensão sobre o resistor série? Então vamos lá. Tensão da fonte é igual. Tensão sobre o resistor série é o valor do resistor série vezes a corrente que passa nesse resistor série, mais tensão de Zener. Daí eu posso isolar esse termo, a resistência série, né? Pois é o termo que eu preciso achar aqui, né? Para que todo esse conjunto trabalhe de maneira correta, né? Então, ó, eu vou isolar esse cara, né? Primeiro de tudo, esse cara está somando, vai para o outro lado igual, subtraindo. Então vai ficar resistência série vezes corrente do resistor série vai ser igual. Do lado de cá eu já tenho o VF, o VZ vai para o lado igual, menos VZ. Daí eu posso achar o valor do resistor série. O resistor série vai ser tensão da fonte menos Vz, que é a tensão do diodo Zener, né, que ele regula, dividido pela corrente da minha resistência série. Então eu escrevi aqui uma das equações, né, que eu vou trabalhar com ela aí, vou trabalhar com essa equação aqui. Agora eu vou olhar para a corrente ali. Quem que forma a minha corrente de resistência série? Essa corrente ela tem um valor total que é dividido em corrente
Zener mínimo ou Zener máximo e a corrente pela carga, né? Então, a corrente do resistor série, né, vai ser quem? Vai ser a corrente de Zener mais a corrente da carga, IRL. IRL, que é a corrente da carga, aqui. Tá certo? Daí, olhando esse exercício, esse exemplo aqui, então nós determinamos aí as duas equações que nós vamos estar trabalhando, né? Tá certo? Voltando aqui. O que eu sei aqui? Eu sei aqui que a minha... Agora eu vou trabalhar primeiro com o valor mínimo, né? A corrente de Zener mínimo, né, que passa sobre ele, é de 10 miliamperes, né? Então, IZ mínimo é igual 10 miliamperes mais IRL, né? Se eu pegar 5,6 volts, dividir, que é a tensão que cai sobre o resistor, dividir por 100 ohm, né? Eu vou ter uma corrente de 56 miliamperes. Então, IRL vai ser igual a 56 miliamperes. Então, o IRS, que é a corrente do resistor série mínima. Opa, já que eu estou trabalhando com Z mínimo, a corrente no resistor série também vai ser mínima. Vai ser uma corrente mínima aqui, tá? Então o valor de IRS mínima aqui vai ser igual a 66 miliamperes. O que isso representa, né? A gente já vai ver, né? Eu tenho que colocar um resistor aqui